É um prazer estar aqui ao convite do Pedro, junto com o António Carlos Carvalho e também, obviamente, o nosso amigo. E, portanto, eu gostava de falar sobre, no fundo, o impacto da guerra na imprensa portuguesa, começando por duas ideias do António Carlos Carvalho, uma delas com a qual eu concordo inteiramente, que é, no fundo, a desumanização da guerra. Immanuel Kant, não nos podemos esquecer que depois de uma história de grandes conflitos que dilaceraram a humanidade, idealizou a paz perpétua. E vemos esta guerra, depois de um século de esperança, que era o século XIX, a desembocar precisamente neste horror que o António Carlos Carvalho nos contou. Uma metodologia muito rápida, uma amostra de alguns periódicos que eu consultei, fazendo essa leitura com base em duas questões. Como é que foi vista a guerra, por um lado, e como é que se refletiu na imprensa a polémica entre os guerristas e os antiguerristas. Não vou falar do estado da questão historiográfica, que o António Carlos Carvalho já fez aqui uma boa panorâmica muito bem feita. Queria salientar que este acompanhamento da imprensa era muito importante. Não havia internet, como obviamente, não havia televisão, a rádio estava a chegar e, portanto, era a imprensa que fazia este acompanhamento diário. Só que este termo de Primeira Guerra Mundial surge depois pelos próprios historiadores. Relativamente à polémica, há polémica entre os guerristas e os intervencionistas. De um lado estava o Partido Democrático, o Partido Evolucionista, figuras como Afonso Costa, João Chagas, Norton de Matos, Ministro da Guerra, Bernardino Machado, que temos aqui uma figura de um periódico muito interessante, que é um periódico de propaganda editado em Paris, Portugal na Guerra, tem algumas edições em 1917 e que nos permitem ver, para além do evoluir da guerra, propriamente também o envolvimento das tropas portuguesas na guerra. É um periódico bastante interessante. E dentro das figuras da Águia, obviamente, já na produção que o Pedro aqui bem nos falou, Teixeira Pascoais, António Sérgio e Leonardo Coimbra, como defensores da neutralidade, o Partido Socialista de Ladislau Batalha, o Partido Unionista de Brito Camacho, os anarquistas, os monárquicos, o general Alfredo Freire de Andrade, um grande militar e diplomata português, Sidónio Pais e, obviamente, o já falado Brito Camacho. Relativamente às posições da imprensa, relativamente à intervenção, obviamente temos que contar que houve aqui, e houve um estudo relativamente recente que nos fala disso, uma tese de doutoramento que nos fala disso, uma censura de guerra, que é um facto pouco conhecido, restrições à liberdade de imprensa a partir do momento em que nós entramos na guerra, entre 1916 e 1918. E, portanto, há aqui, digamos assim, algumas balizas que as notícias e as opiniões não podem extravasar estes limites que são impostos por essa censura de guerra. Relativamente aos periódicos, obviamente há uma maioria de periódicos favoráveis, pelo menos da amostra que eu tive acesso e tive a possibilidade, no tempo que dispus, para consultar, maioritariamente favoráveis ao intervencionismo. Entre eles, a Ilustração Portuguesa, o Jornal do Século, a revista A Águia e o jornal republicano A Capital. Em termos de periódicos de defensores da neutralidade, o jornal A Monarquia, o jornal A Luta de Brito Camacho e este periódico de propaganda que é editado em Paris. Antes de ir aos argumentos destes periódicos intervencionistas,
vou talvez um aspecto mais interessante, que é, no fundo, as opiniões que estão também dentro da área, de António Sérgio, Leonardo Coimbra e de Jaime Magalhães Lima. Leonardo Coimbra e Jaime Magalhães Lima, sobretudo por dois aspectos. Por um lado, porque Leonardo Coimbra vai enfocar um aspecto que desemboca, no fundo, com aquilo que o António Carlos Carvalho disse relativamente à cultura que nos domina, ou seja, uma cultura, uma matriz cultural que estava a ser pervertida e que nos nossos dias, como diz o António Carlos Carvalho, está completamente pervertida pelo que eu costumo designar como o pragmatismo à la romana. O pragmatismo à la romana é uma expressão minha para designar este conceito que o António Carlos Carvalho nos refere. E que, no fundo, Leonardo Coimbra tem esta ideia. É necessário revitalizar a matriz grega e a matriz cristã para alcançar um mundo mais fraterno. Portanto, esta desumanização passa por, necessariamente, revitalizar esta matriz grega e esta matriz cristã. É um dos artigos interessantes sobre a guerra do Leonardo Coimbra que vale a pena ler. Por outro lado, ele diz-nos também que os interesses económicos da Alemanha foram responsáveis pela grande carnificina que houve na guerra e que isso foi moldado e que foi estimulado precisamente pelo pensamento maléfico de Friedrich Nietzsche. A ideia do super-homem. A ideia do super-homem vai fazer, no fundo, com que vá perverter a própria mentalidade alemã e, no fundo, esta ideia de impor um pan-germanismo, agora pan-germanismo através do euro, como diz António Carlos Carvalho, é, no fundo, o mal que a Europa teve que suportar e suportou com estas duas grandes guerras. Portanto, há aqui uma ideia importante para como combater esta desumanização. Esta desumanização importa combater, segundo Leonardo Coimbra, revitalizando a matriz grega, revitalizando a matriz cristã. E, obviamente, os europeus não o quiseram, vimos quando foi a questão da Constituição, não quiseram inscrever essa matriz cristã nessa intenção de Constituição que depois deu no que todos nós sabemos. Por outro lado, Jaime Magalhães Lima, que tem uma posição também todos intervencionistas, é uma posição interessante, porque ele defende a vontade dos dirigentes de defenderem um modelo democrático. Dentro dos aliados estavam os valores democráticos e, portanto, alinharmos aos valores democráticos. Mas mais importante que isso, e talvez precursor, um aspecto precursor daquilo que veio a suceder depois, era a necessidade de constituir uma pátria europeia para salvar a paz internacional. Jaime Magalhães Lima tem essa ideia que depois se veio a constituir, como nós sabemos, já depois do segundo flagelo da Segunda Guerra Mundial, com o impulso de Jean Monnet e de Robert Schuman. Relativamente a outros aspectos, estes eram os aspectos mais importantes. O Dr. Carlos Carvalho fala-nos aqui de que houve esse grande consenso nacional. Houve esse grande consenso nacional, houve esta censura de guerra que impediu esse grande consenso nacional, mas importa dizer que essa censura não permitiu essa liberdade de expressão. Estávamos na guerra, era o interesse nacional que devia prevalecer e, portanto, houve esse obstáculo a que isso pudesse acontecer. Mas mais importante que isso, há que atentar nestas duas ideias, que são a ideia de Leonardo Coimbra de revitalizar a tal matriz cristã e a tal matriz grega, que aliás, por mim já defendida num dos artigos, precisamente para revitalizar a ética, é necessário pegar nestas duas matrizes. Sem isto, o mundo está como está e
e está mal, como nós sabemos. E daí esta importância destas reflexões e da reflexão sobre a Primeira Guerra Mundial. E, portanto, agradeço a oportunidade que Pedro nos deu de falarmos deste assunto, que será um assunto muito importante e que será, obviamente, um ponto de partida para reflexões sobre a guerra e sobre a desumanização da guerra e os outros fatores civilizacionais que estão associados às potências que, no fundo, estão a coberto da guerra e que fomentaram a própria guerra. Agradeço, portanto, eu agradeço muito ao Nuno esta magnífica, num tempo de recorde, porque estamos muito pressionados esta magnífica palestra, estamos pressionados pelo tempo, temos mesmo hoje que terminar às 6. Esta experiência desta tertúlia será algo para retomar nos próximos anos, pelo menos uma vez por ano, uma vez que este conflito durou 14 a 18, portanto as comemorações também são finitas no tempo. Penso que foi uma experiência muito enriquecedora. Para terminar, queria agradecer a todos, em particular também do Miguel, do António Castro Carvalho e do Nuno, por terem vindo aos assistentes. Muito obrigado. Até à próxima.